Quer saber por que o cliente não compra de você, mesmo achando o seu produto incrível? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar hoje como é que você vai resolver esse seu problema. Muito provavelmente você já ouviu falar daquela famosa frase: quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Mas será realmente que você entende o que ela quer dizer? Apesar dela ser repetida por aí como um grande clichê do marketing, muita gente não compreende o significado dessa expressão. E aí que realmente mora o problema, porque as empresas elas acabam se comunicando de uma forma genérica e ineficaz. Mas antes de eu te explicar como é que você vai resolver esse seu problema, eu quero que você imagine o cérebro humano como um grande armário cheio de caixinhas. Cada caixinha tem um nome e guarda um tipo de informação diferente. É assim que a gente vai organizar os nossos pensamentos, as memórias, as percepções. E é aqui que começa a fazer sentido as coisas. Quando a gente vai pensar como marca e como consumidor, esse mesmo princípio das caixinhas ele vai se repetir. Cada caixinha tem um nome e dentro dela é guardada uma única marca, única mesmo. Quando alguém pensa, por exemplo, num refrigerante, provavelmente vai abrir a caixinha da Coca-Cola. Agora, se a gente pensar num celular, a gente vai ter as opções de abrir a Apple, a Samsung e até mesmo a Xiaomi, dependendo de como cada cliente posiciona como a melhor marca. Mas o melhor de tudo isso, a gente está falando de empresas muito grandes. Você não precisa ser uma empresa grande para estar bem posicionada como uma marca única na mente do seu cliente. Você só precisa conquistar esse espaço. Você só precisa aprender como você vai fazer isso. Como que essa mente do consumidor funciona? Ela vai associar a cada caixinha a uma ideia, um sentimento e uma categoria específica. E nesse ponto que você vai pegar o que eu vendo e o que eu quero vender ou o que eu faço de melhor para posicionar a minha marca como única dentro dessa caixinha. Então vamos supor, por exemplo, aqui que você venda presentes, brinquedos, utensílios domésticos, cama, mesa e banho, como uma cliente minha já fez. O que acontece? Você tem muitos produtos, que é um grande e um maior erro de muita gente, querer falar sobre muitos assuntos ao mesmo tempo para todos os tipos de públicos e vender produtos totalmente distintos. O cliente não vai entender. O que vai acontecer? Você vai vender menos. O que você precisa fazer? Escolher qual dessas categorias você quer ser lembrada pelo seu cliente como primeiro lugar. Muita gente não pensa, mas olha só. Quando você vai pensar no seu cabeleireiro ou no seu mecânico ou então na sua design de sobrancelhas, quando você falar essas categorias, muito provavelmente você vai lembrar do seu, porque para você ele é o melhor. Ele não precisa ser muito grande, mas ele está classificado na sua mente como o melhor. O mesmo acontece com todo outro tipo de produto. Então, lá no caso da minha cliente, eu quero ser lembrada como presente. Então, como que a gente vai fazer para ser lembrada como presentes? Não que eu vou deixar de vender os outros produtos, não é isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai se posicionar na mente do cliente para que eu tenha uma comunicação melhor, uma comunicação mais eficaz, uma comunicação que meu cliente lembre primeiro de mim do que eu lembre do meu concorrente. Porque o que acontece? Se o seu cliente lembrar primeiro do seu concorrente, porque você está confusa, porque você está querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, vender várias coisas ao mesmo tempo, seu concorrente vai vender mais e você vai vender menos. O que você vai fazer? Você vai se posicionar como única na marca, com aquela categoria na mente do seu cliente para tentar vender mais. A mente do consumidor, ela sempre vai buscar a simplicidade, a clareza. Se você não for claro, você não vai vender. Não adianta falar 1000 coisas que você não vende. Seja claro, seja eficaz na forma que você fala com o seu cliente, porque a mente do cliente, ela processa muitas informações de forma aleatória e tende a ignorar o que ela acha inútil ou que ela não considera importante. Então, quanto mais informações você tenta transmitir, jogar na cabeça dela, ainda mais quando a gente tem 1 trilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente abre um Instagram, por exemplo, você rola lá, tem muita gente falando, muita gente conversando. Então, isso tudo deixa o cliente confuso. Então, quando você tem uma comunicação, de novo, clara e eficaz,
ele vai comprar. Quanto mais confuso ele tiver, menos ele vai comprar. E aí é que a gente vai entrar dentro, como você vai se posicionar dentro da mente do seu cliente, como ele vai te diferenciar dos outros, como que ele vai te escolher, como você vai fazer isso de uma maneira mais simples. Antes de eu te explicar como você vai se posicionar, você precisa compreender realmente o que significa o tal do posicionamento. E se posicionar não é apenas um slogan, não é um logotipo, não é um conjunto de cores, não é postar toda hora no Instagram. Vai muito mais e muito além de uma identidade visual. Posicionar significa escolher de forma consciente o espaço que você ocupa na mente do seu cliente e garantir que cada detalhe da sua marca comunique essa sua escolha. É sobre ser lembrado com motivo claro e não sobre tudo. Quando você começa a se posicionar como uma marca única na mente do seu cliente, tudo muda. O posicionamento passou a ser um dos pilares principais do marketing moderno. É o posicionamento claro e exclusivo que vai te permitir cobrar mais caro, vender mais que o seu concorrente, construir uma marca que lembrem para sempre de você e confiam e te escolhem primeiro. Então, olha como o posicionamento é importante. Escolhe se você vende produtos ou se você vende produto, uma categoria, né? A gente chama de nicho, mas a gente pode falar uma categoria que você quer ser lembrada. Se posicione e abrace essa categoria. Por exemplo, aqui no Instagram, aqui no YouTube, eu quero ser lembrada como uma empresária que fala para outras empresárias, para mães empresárias, para que elas possam vender com mais lucro. Por quê? Vender com mais lucro vai gerar mais tempo livre com os filhos. É assim que eu quero ser lembrada. Então, eu vou abraçar esse posicionamento para que a minha comunicação fique muito mais clara. Mas como a gente vai se posicionar de forma única na mente do cliente? Como que a gente vai se colocar isso dentro da mente dele, né? Existem 3 passos que você pode fazer para isso. Primeiro, escolheu o seu ponto, o seu nicho, como você quer ser lembrado. O que você vai fazer? Você vai repetir de forma constante. O segredo não está efetivamente no que você faz, mas sim na forma que você repete a mesma mensagem de forma criativa, consistente, constante e de forma coerente. Você tem que repetir essa ideia central de uma forma que o cliente, uma hora, vai te associar àquilo. Então, quando a Coca-Cola fala a felicidade, você lembra. Abra a felicidade que ela fala, né? Olha, você vai lembrando que quando abre a felicidade, você vai lembrar a Coca-Cola. Ela repete de forma contínua. Quem lembra eu acho que era as Casas Bahia, que falava, quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Quantas vezes ele repetiu para quer pagar quanto ficar na sua mente relacionado às Casas Bahia. Então, repita o seu posicionamento, repita a frase, repita de forma clara e constante o que você quer e como você quer se posicionar. O segundo ponto é você usar os sentimentos para comunicar de forma clara e simples. O cliente, ele precisa entender em segundos o que você faz. Tem que ser muito rápido. Ó. Ele leu a frase, ele entendeu o que você quer dizer. E ele também precisa sentir o que você quer dizer. Porque as pessoas, elas não vão comprar o que você vende. Elas vão comprar o que aquele seu produto ou aquele seu serviço fazem ela se sentir. Entende? E por último, você precisa ser coerente. Você precisa mostrar o que você fala. Você precisa ser o que você fala. Você precisa usar o que você vende. Você tem roupa, loja de roupa, você precisa usar aquilo. Você tem uma loja de presentes, você precisa dar presentes da sua loja. Você precisa ser coerente com o que você faz. Posicionamento vai se fortalecer quando você tiver essa coerência entre o seu discurso e a sua prática. As pessoas precisam ver você fazendo e ver você utilizando. Na sua rede social, na forma de você atender, do seu produto, tudo precisa comunicar essa mesma ideia sobre você e o que você vende, como você posiciona. Se o cliente ficar pensando muito, ele não vai comprar. Então, é assim que você vai
se tornar único na mente do seu cliente, que você vai começar a vender mais os seus produtos. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no botão de curtir, já se inscreve para você receber mais vídeos como esse aí toda semana.